Tá, comecei a gravação. Então, a questão da economia de escala, né, ela tem um peso muito grande para as atividades do agronegócio. Mesmo quando não se trata de commodity, né, são produtos que dependem de escala, porque o consumo desses produtos, né? Se pensar no consumo de frango, consumo de carne bovina, o consumo de leite e assim por diante, é um consumo que está ligado é um consumo de massas, né? É um consumo de massas, não são produtos estratificados para segmentos muito específicos, né? É claro que existe uma segmentação depois em iogurtes, em produtos mais elaborados, mas de um modo geral, quando se pensa a compra do leite, né, não transformado, é um produto de massas e é um produto que vai ser consumido por classes sociais diferentes, grupos diferentes segmentos do mercado, né? Grupos etários diferentes, classes sociais diferentes e assim por diante. Então, nessa economia de escala, o Marshall chama atenção para dois tipos de economia. Economia aqui é interessante de se ver, é como o que é obtido em termos de maior eficiência, seja no aumento de produtividade, em redução de custo, né? Então, economia aqui está ligado ao aumento de eficiência, né? Aí tem, ele divide em economias internas, né? Que são aquelas economias que estão relacionadas, que estão no interior da firma, né? Que dependem, claro, dos padrões tecnológicos, dos padrões de organização industrial gerais do setor, né, da indústria. Portanto, é uma economia que está muito mais ligada ao processo produtivo, né, especificamente. Depois, ele vai aprofundar aqui, que são as economias externas, né? Uma primeira característica que ele aponta para essas economias externas é que elas dependem, né, dos recursos das empresas que a elas se dedicam individualmente em suas organizações e eficiência de suas administrações. Então, aqui é interessante porque está a questão da dependência visto como uma economia dentro da firma, a gestão especificamente, né? Só para fazer uma ponte, isso é algo que depois vai ser muito desenvolvido por uma economista norte-americana chamada Edith Penrose, que ela escreveu um livro que se tornou um clássico, chamado A Teoria do Crescimento da Firma. E ela vai falar muito dessas economias relacionadas às habilidades gerenciais, né, relacionadas à gestão. E vai falar muito da firma como uma espécie de repositório, né, de recursos produtivos, ou como talvez repositório não seja uma palavra, porque não dá uma ideia de dinamismo, mas a firma como uma combinação de recursos produtivos, né? Então, esse é um ponto, né, que está relacionado, portanto, com gestão especificamente, né?
que muitas vezes uma teoria da firma, a teoria neoclássica, ela não entra nesses aspectos. A economia industrial, sim. Né? Todas as teorias econômicas da firma, sim. Né? Então, portanto, gestão não é simplesmente, não é algo homogêneo. Né? A gestão tem uma diferença enorme no desempenho da firma. Por quê? Porque gestão não é, digamos, a matéria-prima numa população de empresas do mesmo setor, a matéria-prima vai ser igual. A força de trabalho já não. Talvez as máquinas sejam iguais ou muito parecidas. Então, aí o que difere? Né? Difere a maneira como está organizada a empresa e difere a gestão. Né? A gestão se torna um elemento de diferenciação, ou a gente poderia dizer, em termos gerais, de vantagem competitiva. Né? Depois tem a questão da economia externa relacionada com a concentração geográfica das empresas similares em determinadas localidades. Há muito que já se fala de clusters, né, de aglomerações regionais na economia, e aí tem regiões que são extremamente conhecidas por esse tipo de aglomeração regional, o Vale do Silício, o Vale de Hsinchu, na China, a região de Emília-Romanha, na Itália, Baden-Württemberg, na Alemanha. Então, tem várias regiões que foram se notabilizando, né, como aglomerações, concentrações geográficas de muitas empresas que acabam sendo reconhecidas mundialmente. Né? A origem disso é o Marshall. Né? Ele foi o primeiro economista a observar que a simples concentração geográfica de empresas do mesmo setor, e também muitas vezes, né, incluindo os fornecedores dessas empresas, que isso por si só, aí foi a grande sacada do Marshall, né, que isso por si só gera uma economia externa, que também a literatura vai chamar de externalidade positiva. Bom, nós vamos ver depois exemplos dessas externalidades positivas, né? Mas aqui só para colocar o conceito, né? Então, a concentração geográfica como uma fonte de economia externa, né? Outro aspecto que ele chama atenção para as economias externas é a própria base de conhecimento que vai se ampliando e se tornando mais acessível ao conjunto das empresas, né? Hoje o exemplo aqui parece um exemplo tolo, mas imaginar isso no final do século XIX, começo do século XX, o fato de surgirem, né, publicações profissionais, jornais de negócios, surgirem outras fontes de conhecimento que antes eram muito restritas, e essas fontes se tornarem acessíveis a uma população de firmas muito maior, isso é um aspecto que foi e continua sendo relevante. Agora, vejam, eu queria que vocês me dessem exemplo desse tipo de economia externa que está ligado à acessibilidade, à qualidade e à profundidade das informações sobre mercado, sobre produção, etc. Como é que isso está hoje?
isso continua em evolução? Que exemplos vocês dariam, né, hoje dessas fontes? Além do que ele cita aqui, né, da ciência dos negócios, né, que na verdade é o que depois vai se chamar de gestão empresarial, né, business management. Mas então, o que vocês chamariam a atenção hoje dessas fontes de informação como economia externa? Daniele, tu que fez a... Oi, professor. Oi. Não sei, não. Mas vamos ver uma coisa, por exemplo, o que um Sebrae da vida oferta? Ele não oferta informação também? Sim, cursos, informação, um monte de coisa. Cursos, exatamente. Ele não faz isso de uma maneira relativamente democrática, pode-se dizer? Teoricamente, sim. Podemos dizer que sim. Né, eu acho que é bem... o Sebrae, os serviços que o Sebrae presta, sem entrar no mérito aqui da avaliação, da eficácia, etc., que isso varia, né? Mas os serviços que o Sebrae presta são serviços acessíveis a uma população muito grande de empresas. Imaginem que há 40 anos atrás não existia isso, né? Então vejam quantas informações e até uma certa consultoria mais geral, tem uns casos que a consultoria é mais específica, mas uma certa consultoria mais geral e as informações e cursos que não existiam há 40 anos atrás para um grande número de empresas e que hoje existem, né? Porque o Sebrae tem o quê? O Sebrae tem uns 30 anos, eu acho, né? Me parece que ele começou em 1990. Então, esse é um exemplo. E esse tipo de agência, como o Sebrae, tem no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos tem a Small Business Agency, que é a SBA, né, e isso vai ter outro exemplo de informação de economia externa no comércio exterior, que também se formou, eu acho que ela surgiu tem o que, uns 25 anos aproximadamente. No comércio exterior, apoio para empresas que querem exportar. Como é que é o nome do serviço aí? Agência, uma agência. Agora, Jonathan. Não sei se eu estou equivocado, mas seria Apex ou não? Apex, exatamente. Isso aí. Apex. Então, a Apex, ela também ajuda com organização de feiras, com prospecção de mercado, né? De modo que é uma economia, é uma fonte de economia externa, né? No sentido nesse caso, ela cumpre uma função parecida com o que o Marshall chama ali de publicações especializadas, etc. Porque também, tal como o Sebrae, os serviços da Apex, eles atendem um grande número de empresas, né, que estão envolvidas com exportação, etc. Então, não é algo assim elitizado que possa dizer, não, vai ser só para uma empresa muito capitalizada que tenha muito dinheiro para pagar os serviços da Apex, não, né? São serviços
acessíveis, né? E aí, se a gente começa a pensar nessas economias externas, nós vamos vendo que elas estão muito relacionadas com com toda essa rede de organizações, como a Apex, como o Sebrae, como no caso da agricultura, parte de pesquisa agropecuária, a Embrapa, embora a gente sabe que a Embrapa perdeu muito espaço, né? Mas enfim, né? Mas tem o Senar, né? Tem vários serviços que são de apoio à manufatura ou à produção agropecuária, etc., que são serviços que constituem, né, nesse sentido, fontes de economias externas, né? Todos os países, de um modo geral, os países de renda média para cima, todos eles dispõem desses serviços, né? Eu ia citar o caso que hoje talvez até esteja... Não dá para dizer porque a Embrapa agora, eu até postei, eu acho, para vocês uma notícia do trigo, né? Que eles estão adaptando o trigo para a região aqui do Cerrado e Centro-Oeste. Então, isso é muito interessante, né? Porque o trigo sempre foi um problema no Brasil. No Brasil sempre foi muito deficitário em trigo, porque a produção era basicamente numa região do sul do país, alguma coisa no Paraná, Santa Catarina menos, até Paraná e Rio Grande do Sul mais, né? Bom, agora eles estão... tem uma pesquisa aí que já estão fazendo experimentos de produção de trigo no Centro-Oeste. Então, isso é uma coisa... O que aconteceu com a soja poderá acontecer com o trigo. Bom, mas o que eu ia comentar era em relação a uma outra organização que tem um peso nesse sentido, que é a Embrapi, né? Que é uma organização é uma empresa, como tem a Embrapa, né? A agropecuária, essa é industrial, uma empresa de extensão industrial pública. Claro, como todas essas organizações, elas dependem também, elas formam um ecossistema, né? Se esse ecossistema é muito falho, a ação delas, o resultado da ação delas também fica comprometido, né? Bom, voltando lá, aqui ele vai colocar, né, a questão de que os métodos, o aperfeiçoamento, né, as informações, as transformações, elas dependem menos de regras empíricas e mais dos desenvolvimentos de princípios científicos. Aqui é um aspecto interessante, porque é quando, na medida em que a indústria vai se sofisticando, ela vai se tornando mais dependente. Isso está em Marx. Quando Marx diz que a característica da produção capitalista é a fusão entre a ciência e a produção, que equivale à tecnologia, né? Porque tecnologia é quando envolve não apenas o conhecimento empírico, ele se limita à técnica, né? Simplesmente à observação, repetição, ao engenho e tal. Quando se fala em tecnologia, não é só aplicação do conhecimento empírico ou do conhecimento artesanal, processo produtivo. Não, é a aplicação da ciência, e a ciência na sua fronteira, né? Então, esse é um outro aspecto, né, que ele destaca como relevante e tem a ver com essa questão de a relação entre, que é uma coisa super importante para todo o contexto de inovação. Até eu mandei um videozinho daquele espanhol, deputado espanhol lá, que
falando do iPhone, né, que, bom, internet desenvolvida pelo Exército, pelo Departamento de Estado nos anos 70, né? A tela, o touchscreen do iPhone, a tecnologia de base foi desenvolvida por uma agência de pesquisa, não, foi pela universidade em Delaware, né? Depois outro foi desenvolvido por uma agência de pesquisa. Enfim, essa relação entre uma pesquisa básica e uma pesquisa aplicada, ela é um ponto bem importante e evidentemente, com o aumento da complexidade, é muito difícil que uma empresa, e aí a grande sacada dele de mostrar esse exemplo a partir... Aquele exemplo, na verdade, está no trabalho da Mariana Mazzucato, né? Ela é muito boa, tem uma economista de Sussex, da Universidade de Sussex, que tem feito muitas pesquisas sobre inovação, políticas de inovação, etc. E uma coisa que chama atenção é isso, quer dizer, é claro que a empresa Apple tem uma série de competências, etc., mas é errado achar que todo conhecimento ela reuniu ali. Não, ela buscou esse conhecimento em várias fontes, combinou, né? Então, portanto, isso só para reforçar que na medida em que o conhecimento necessário para as empresas se torna mais dependente do conhecimento científico, é aquilo que depois vai se chamar de economia intensiva em conhecimento. Na medida que isso acontece, a empresa, se nós entendermos isso como, de acordo com o Marshall, como parte da economia externa, né? Então a empresa precisa, quer dizer, esse ecossistema e esse que depois a gente vai ver na sequência aqui, que poderia se chamar de infraestrutura de conhecimento, né? Ela tem um peso maior. Bom, eu vou fazer primeiro o lado direito, depois a gente vai para o lado esquerdo. Diferenciação, né? Então ele chama atenção para dois processos, né? Diferenciação e integração, né? Que são processos que ocorrem de maneira sinérgica, né? Interessante isso, né? Vai pensar, bom, diferenciação ligada à especialização, divisão de funções dentro das firmas, né? E aí tem um momento em que ele chama atenção que na medida em que as máquinas e o sistema de máquinas vai, e aí lembra o Marx, né? Na medida em que isso vai se desenvolvendo, aquele trabalho exaustivo manual vai diminuindo, a demanda pelo trabalho manual, estrito sensu, vai diminuindo, trabalho de força manual, e vão surgindo outras ocupações vinculadas à gestão, né? O que tem a ver com essa divisão de funções dentro das firmas, né? Como diferenciação. Divisão entre as firmas em uma cadeia produtiva também está ligado ao processo de diferenciação, né? Agora, é interessante de observar que se de um lado há uma necessidade de diferenciação, uma necessidade não vamos colocar nessa forma, porque isso aí é que nem o colaborador lá. Agora eu acho que a Daniela está convencida do colaborador, né? Talvez, professor. Então, não, porque senão fica uma coisa prescritiva, né? Mas não vamos tratar de uma forma prescritiva, que isso realmente não é ciência, e vamos tratar de uma forma como o fenômeno aparece. Quer dizer, juntamente com a diferenciação, que tem uma natureza até evolucionária dentro do que o Schumpeter já colocou muito bem, o Marshall aqui, né? E o Marshall tem vários momentos que ele faz analogias com a biologia, né? Então ali
como tem esse processo, também tem um processo que é sinérgico a esse, que tem a ver com a integração, né? Então, e aqui eu pontuei alguns aspectos, né, que a gente poderia identificar na integração. Primeiro, infraestrutura física, né? Aí tem toda essa parte de rodovias, ferrovias, energia, telecomunicações, etc., é algo para integrar o funcionamento da economia. Quer dizer, são várias as firmas especializadas, né, ou são a população de firmas mostra um processo de diferenciação entre elas, do ponto de vista do que elas atuam, dos setores e subsetores, etc. Mas a infraestrutura física é algo que todas elas necessitam. Então, é um momento de integração, né? Quer dizer, isso aqui entra a famosa questão da logística, né? E agora, não só a infraestrutura física, ela tem um outro imperativo, que é o que, digamos assim, é uma necessidade vital, digamos, para o funcionamento da economia e da sociedade, que é a questão ambiental, né? Então, a infraestrutura física, ela passa também por um processo de renovação, onde vão entrando, por exemplo, as fontes renováveis de energia, as fontes de energia renovável, o uso de tecnologias de transporte que sejam menos impactantes, né, no meio ambiente, com menor emissão, etc. Então, bom, mas isso em relação à integração pela infraestrutura física. Um outro aspecto de integração é a infraestrutura, o que se chama... Aqui eu estou colocando coisas posteriores, tá? Mas o conceito é o conceito de Marshall, né? Eu só estou colocando algumas coisas adicionais para mostrar o quanto esse conceito do Marshall ele ainda é válido, né? Então, a infraestrutura de conhecimento, né? Os institutos de pesquisa aplicada, extensão empresarial, formação de pesquisadores, aqui teria também universidades, né? Então, essa infraestrutura de conhecimento é um aspecto bem relevante, né? E é algo que é também relacionado com a integração, né? Tem uma literatura que trata dos sistemas de inovação e ela enfatiza muito essa infraestrutura de conhecimento, né? Depois, evidente que aqui tem, dentro dessa infraestrutura, tem uma especialização, mas as universidades e esses institutos, geralmente, eles fazem parte, né, do ponto de vista do sistema, como eles são financiados, como eles funcionam, quem eles atendem, a governança deles, né, tem algo mais, é algo mais integrado. Depois, a questão do sistema vocacional de qualificação profissional, né? Esse é um outro ponto, que também faz parte dessa integração, né? Então, se vocês imaginarem, no caso brasileiro, a formação de trabalhadores especializados é sempre uma questão bem relevante. Quando a indústria teve um melhor... Faz muitos anos que ela não... Eu acho que nenhum de vocês aqui talvez fosse nascido quando ela deixou de ter um peso grande, né? Quando ela deixou de ser algo mais eficiente. Porque praticamente desde 1980, são 40 anos já, né? Que a indústria vem patinando, né? No caso brasileiro, ela tem momentos que ela fica um pouco melhor, outros...
Mas, de qualquer forma, quando ela teve num período mais de maior demanda e maior crescimento da manufatura, principalmente na área de construção civil, cadeia do petróleo e gás, né? Aquele período ali 2007 a 2011, né? Que foi um período que teve muito investimento da cadeia de petróleo e gás e muita demanda nesse sentido, desde a indústria das embarcações, agora me escapou o nome sim, dos navios, mas como é que chama isso? Bom, depois eu vou me lembrar. Que agora sofreu um baque violento lá no Rio, né? Agora que eu digo nos últimos 6 anos. Né? Bom, sistema vocacional de qualificação profissional, essa formação de trabalhadores especializados, ela é um ponto importante, né? Então, havia, por exemplo, necessidade de qualificação profissional em construção civil, necessidade de qualificação profissional na indústria de máquinas e equipamentos relacionadas com a cadeia do petróleo e gás, né? E os estaleiros, agora me lembrei. Necessidade de formação de mão de obra para estaleiros, né? Então, isso é um outro elemento, né, que está relacionado à integração, né? Bom, o Marshall também cita o caso do sistema financeiro, tá? E isso também é um aspecto chave, né? Quer dizer, como é que é o crédito? Como é que é o financiamento das empresas? É só via mercado de capitais? Ou é via mercado de capitais e também via financiamento bancário? E se é via financiamento bancário, quais são as condições de crédito? Qual é a duração qual é a participação dos bancos privados em crédito de longo prazo, né, que sempre foi um problema aqui, né, quer dizer, o crédito de longo prazo ficava muito com os bancos públicos, que agora estão descapitalizados, né, e os bancos privados eram empréstimos mais para capital de giro. Então, projetos de investimento maiores tinham problemas de financiamento, né? Então, essa questão do sistema financeiro é um aspecto bem relevante para a integração também, né? Porque aí tem a ver com o custo do dinheiro também, né? A facilidade de se conseguir o dinheiro e o crédito, o custo desse crédito, né? E aí tem a ver, claro, com taxa de juros, com o spread bancário e tal. Um outro aspecto que leva à integração e que hoje existem estudos que mostram que está relacionado também com a inovação, o desenvolvimento industrial, é o ambiente regulatório, né? A regulação pode funcionar como um estímulo, um incentivo para a inovação. Por exemplo, teve um programa aí que é Inova Alto, não sei se vocês... Ele ainda... agora não... Eu acho que ele ainda existe, mas não tenho certeza. Tenho a impressão que já... O Inova Alto era um programa voltado para a redução das emissões. Então, ele financiava pesquisa na parte de motores que permitiam, e tecnologias de filtros, etc., que permitiam a redução das emissões. E otimização, enfim, toda a parte mecânica que está relacionada com a redução de emissões, né, para motores mais limpos, digamos assim, né? E, bom, isso combinou, né, a questão regulatória, né, com o incentivo. Então, esse é um aspecto bem
relevante, como se, por exemplo, tem vários países, eu sei que a Dinamarca já, claro, é um país pequeno e tal, mas ela já atingiu, ela teve uma política muito forte de incentivo à produção orgânica, então muita pesquisa em torno da produção orgânica, e hoje é um país que está 100% orgânico na sua produção, no que é produzido dentro do país. Né? Então, se não é 100%, é quase isso. Né? E também é um exemplo, né, de ambiente regulatório como elemento de integração. Comentários ainda até aqui? Não tem nenhum comentário? Não, só sobre o Inova Alto, ele teve vigência até 31 de dezembro de 2017. E aí Isso, é. e eles fizeram um relatório em 2019 sobre o resultado disso. Isso, foi, já terminou em 17. Eu tinha quase certeza que ele já tinha terminado. Bom, mais algum comentário em relação a... Que aí a gente vai seguir, então, para o... Continuamos aqui para a questão da concentração geográfica e as economias externas, né? Que essa aqui foi também uma grande... o Marshall foi o economista pioneiro em torno das vantagens, né, da concentração geográfica de empresas, tanto que se usa até hoje a expressão distrito marshalliano, né? Então, que seriam esses distritos industriais em os mais variados setores. E tem uma literatura enorme sobre isso, né? Isso é uma coisa que eu também já pesquisei. Já fiz, eu acho que umas 4, 5 pesquisas sobre diferentes arranjos produtivos locais. É uma questão que hoje não mais, mas eu já fui, acompanhei bem essa literatura e escrevi alguma coisa a respeito também desse tema. Bom, a concentração geográfica e economias externas, né? Primeiro que o Marshall vai chamar a atenção, né, da origem dessa concentração. Claro, como nós estamos falando de uma manufatura do século XIX, então as questões da proximidade geográfica para matérias-primas, que hoje é algo que ficou muito menos relevante, né, porque houve uma redução dramática do custo de logística, mas naquela época ainda não, né? Naquela época isso era um ponto bem importante para. Então, a origem da concentração muito em função das condições físicas, natureza do clima, a existência de minas e de pedreiras nas proximidades, né? O fácil acesso para escoar a produção, escoar as mercadorias que eram fabricadas, então, por terra ou por mar, né? Ainda aqui antes do avião, evidentemente. Então, as indústrias metalúrgicas, elas geralmente ficavam próximas a minas e lugares em que o combustível era barato. Então, tinham a origem da concentração industrial se deu muito em função de ativos naturais, né, e ativos fixos de matéria-prima, né? Então, mineração, metalurgia, combustível barato, etc.
É interessante que depois isso muda completamente, né? Hoje, os principais ativos de uma concentração geográfica não são naturais, não, estão ligados à infraestrutura de conhecimento, estão ligados a interação, né, entre as empresas, a disseminação de práticas de conhecimento, a oferta de mão de obra especializada, enfim, são outros ativos que não tem nada a ver com a questão física geográfica. Para dar um exemplo clássico, né, é pensar no que faz com que as empresas continuem lá no Vale do Silício. Não é mina, não é pedreira, não é combustível barato, não é nada disso, né? Se pensar, são basicamente ativos relacionados a conhecimento, né? Bom, o que o Marshall já identifica? Que essa concentração geográfica favorece aquilo que se chama de conhecimento tácito, que é o conhecimento do saber fazer, sem que aquela pessoa que sabe fazer aquilo possa, digamos assim, expressar o que ela sabe, né? O outro termo que se usa é codificar, né? Se ela pode expressar. Então, por exemplo, alguém que vai aprender a dirigir, né? Vai aprender a nadar, aprender a andar de bicicleta. Não se aprende a dirigir, nem a nadar, nem a andar de bicicleta lendo um manual de instruções. Então, existe ali uma grande quantidade de conhecimento tácito, que é um conhecimento que é aprendido pela repetição, pela imitação e por processos que não estão ligados aquilo que a gente chamaria de um conhecimento declarativo, né? Que eu posso, tipo um manual de instruções, digo, faça isso, faça aquilo e tal. Só que, e esse conhecimento tácito, ele tem um peso ainda muito grande, né? Existe todo um esforço no sentido de tentar, e aí tem toda essa questão de gestão do conhecimento, que é muito de tentar fazer com que aquele aprendizado das empresas, aprendizado das organizações se converta em algo, em uma espécie de memória organizacional, uma espécie de banco, né, de soluções, etc., né, mas ainda assim o conhecimento tácito ele permanece e com muito peso, né? Vide a questão da gestão, né? Tem habilidades de gestão que vocês vão adquirir a partir da experiência prática de socialização, né? E de estar atuando, se confrontando diariamente com os problemas e os processos de gestão, o que é algo que dificilmente vai ser reproduzido num laboratório, né? A tecnologia está avançando muito, muitas coisas que antes a gente só podia fazer no ambiente real, hoje faz numa espécie de laboratório, tipo simulador de voo, assim, né? Mas, em larga medida, esse conhecimento ele depende do ambiente real, né? E é um conhecimento que muito menos ainda vai ser obtido em sala de aula. Em sala de aula se obtém alguns princípios para ele, né? Mas de fato a construção dele depende de conhecimento tácito, né? E aí o Marshall coloca que esse conhecimento tácito é auxiliado pela concentração geográfica.
Por quê? Porque os trabalhadores aprendem, os trabalhadores mais jovens ou menos experientes aprendem com os trabalhadores mais velhos, mais experientes. Os gestores aprendem uns com os outros, né? Porque eles estão ali concentrados geograficamente. E as soluções que são desenvolvidas numa empresa passam, né, para outras empresas, porque existe uma circulação dessa mão de obra, né? Então, aquele que, digamos, ele sai de uma empresa, ele arruma um trabalho numa outra empresa, e ele leva com ele, né, um certo grau de conhecimento, o conhecimento que ele tácito, né? Ele leva conhecimento tácito. Não é um conhecimento que ele vai ali, escreve um livro, pronto, publica, ou aqui, ó, todo mundo pode fazer. Não, não é assim. Ele leva um conhecimento tácito junto com ele. Outra coisa que a concentração geográfica favorece, ela favorece a disseminação do conhecimento, né? Então, se lança uma nova ideia, ela é imediatamente adotada por outros, né, que combinam com sugestões próprias, e essa ideia se torna, né, fonte para novas ideias, para outras ideias novas, etc. Então, essa disseminação do conhecimento na forma de adaptações, sugestões, combinação de ideias e soluções diferentes, ela é bem importante para inovar, né? Porque a inovação também, mesmo aqui a gente poderia falar mais da inovação incremental, aquela que é uma inovação de melhorias sistemáticas, contínuas, né? Essa inovação ela resulta muito de novas combinações, né? Outra economia externa relacionada com a concentração geográfica é a especialização dos fornecedores. Então, as indústrias subsidiárias, elas tendem a se concentrar, né, naquela região, e muitas vezes aqui a gente ainda está pensando, claro, uma manufatura do século XIX, mas hoje o que é muito comum são os fornecedores de serviços, né? Então, muitas empresas relacionadas a serviços se encontram naquela região. Vamos imaginar o seguinte, a questão de máquinas e equipamentos, então empresas relacionadas a marketing industrial para esse tipo de produto, empresa relacionada a pesquisa em torno de formas de redução de custos e desse tipo de equipamento, né, da produção desse tipo de equipamento, e assim por diante. Então, existe empresas especializadas em financiamento para essa atividade, né, para ajudar a facilitar o financiamento. Então, isso também, essa concentração geográfica favorece esses serviços, né, que são parte da produção. Mão de obra especializada, né, isso a gente já colocou. E uma desvantagem que o Marshall aponta é quando isso é muito comum e continua existindo esse problema, é quando uma região ela se torna excessivamente dependente não apenas de um único tipo de indústria, mas também de uma grande empresa, né? E quando aquela grande empresa ou se desloca ou sai daquele local, ou essa grande empresa vai à falência,
ela gera um enorme problema na cidade, né? Então, por exemplo, tem uma cidade que tinha uma grande empresa de cimento, aí, de repente, essa empresa, né, um grande frigorífico, esse frigorífico fecha ou vai para outro país, ou, né, isso gera um impacto grande naquela região, né? Uma empresa que era muito comum no passado, as empresas que dependiam de grandes usinas, né, de usinas sucroalcooleiras, e que as usinas fecharam, tá? E aquilo impactou a economia local. Então, essa é uma desvantagem que o Marshall vê na concentração geográfica, que se revela até hoje, né? Então, até, por exemplo, na Alemanha tem o famoso Vale do Ruhr, né, que era uma das regiões mais prósperas do país. Era uma região onde tinha mineração, metalurgia, siderurgia, etc. Bom, na medida em que quando começa a globalização e a abertura maior da economia, aquela região se torna o que é o aço produzido ali, os minérios, até carvão tal, produzido ali, é completamente ineficiente, se torna muito ineficiente em relação a outras partes do mundo, né? Os custos são mais baixos. Então, era uma indústria que tinha subsídio, né? E perdeu isso. E o que aconteceu? É uma região que era extremamente rica e passou a ser uma... Não é a região mais pobre, não é isso, mas passou a ser uma região que sofreu uma enorme desindustrialização, né? E com isso uma destruição de empregos, etc. Né? Então, esse é um processo que está... ele ocorre de forma permanente, né? Então ele está sempre na Itália também teve situações semelhantes, na Suíça, naquele cluster de relógios mecânicos e por aí vai, né? Bom, então isso são as questões relacionadas à concentração geográfica, né, e economias externas. Depois aqui, bom, primeiro, antes de prosseguir, saber se tem comentários, observações. Sim, professor. Que também tem outros fatores, né, além do mercado. Por exemplo, só para citar como exemplo, a indústria de discos rígidos, né, quando teve uma tsunami, teve um problema e impactou toda a produção disso. Então, assim, tem outros fatores, né, além do mercado e tudo. E da concentração em lugar. Era concentrado lá e aí isso encareceu muito depois disso. Só para citar um exemplo. Esse é um bom exemplo, que é toda a discussão que eu reuni vários materiais sobre isso. Teve muitos trabalhos em relação ao efeito da Covid-19 nas cadeias globais de valor, né? E é uma situação bem típica, né? Também que algumas regiões paralisaram a produção, aí, por exemplo, máscara, né? Fabricando máscara, se comprava toda a máscara da China. De repente se viu que a demanda aumentou consideravelmente e não tinha, né, o suficiente. E outros, né, respiradores, né, também foi um enorme problema, porque os países não estavam mais fabricando respiradores, e isso tem muito a ver com a questão das cadeias globais de valor. E aí, quando tem uma crise, né, uma ruptura como essa, ou como um tsunami, né, afetando, isso repercute
em toda a cadeia, né? Porque é uma cadeia global, né? Então, agora isso é interessante, é um negócio que a gente vai discutir mais no módulo sobre cadeias globais, né, de valor. Mas foi bom ter colocado isso, porque é um outro ponto, não está em Marshall, mas é um outro ponto que acarretaria uma desvantagem, né? Porque nessa divisão global do trabalho na produção, nessas cadeias globais, existe essa desvantagem que, não, essa etapa aqui ela está concentrada no sul da China, perto de Shanghai, e é lá, todo mundo compra de lá, né? Esse componente aqui está concentrado em Taiwan e tal região, papapá, e assim, né? E claro, quando tem uma situação como essa, causa uma perturbação em toda a produção, né? Mais algum comentário, alguma coisa em relação a... Então, vamos segui-la. Bom, aqui, essa citação latina, né, natura non facit saltum, ela é basicamente, ele cita isso em relação à natureza cumulativa, né, a natureza cumulativa do progresso técnico. É claro que existem rupturas, mas para que haja uma ruptura também é necessária uma acumulação prévia, né? E a ideia de que essa organização, né, mais eficaz de produção e de riquezas, e aí tem toda uma relação que ele coloca quando vai discutir, né, que a natureza não se faz por saltos. Ele vai falar da distribuição de riqueza mais equitativa, né? Quer dizer, não é o conceito de sucesso, de desenvolvimento econômico, não é apenas o crescimento da riqueza só, né? Mas é também a distribuição mais equitativa dessa riqueza. Hoje, nós poderíamos acrescentar a dimensão ambiental, né? E essa ideia, portanto, do conhecimento e do progresso técnico, né, que vai se construindo, que requer uma trajetória, né? Então, as organizações, elas não surgem prontas, né? As organizações passam por um processo, as firmas, vamos colocar mais explicitamente, elas passam por um processo evolucionário, onde elas vão adaptando, adaptando ao ambiente, elas também vão provocando mudanças no ambiente, porque não é uma coisa só passiva, né? Elas também têm uma capacidade de mudar o ambiente, e esse processo ele é essencialmente evolucionário. E aí entra também esse ditado, né, de que a natureza não se faz por saltos. Bom, condições de trabalho e eficiência, né? Isso é interessante de observar que o Marshall já toca nesse ponto, né? A primeira condição de uma organização eficiente da indústria é que mantenha cada emprego no trabalho para que se esteja capacitado por suas aptidões e preparo para desempenhá-lo bem, e que a equipe com as melhores máquinas e os melhores e que o equipe com as melhores máquinas e os melhores instrumentos para a sua tarefa. Então aqui é interessante que a organização do trabalho no sentido de considerar as aptidões, considerar as habilidades do trabalhador, portanto há aqui
pressuposto de que investir na formação da mão de obra é algo relevante, e se nós formos ver os dados do Brasil, eles são muito pobres nesse sentido. Existem, evidentemente, empresas que são muito atentas para a formação e qualificação profissional, mas a gente precisa sempre ver o dado agregado, né? No dado agregado, o percentual do faturamento das empresas que é investido em qualificação profissional ainda é baixo em comparação com outros países, né? Então, ainda tem muita mão de obra com pouca qualificação no país, né? Depois, a economia da produção requer que não só cada pessoa seja ocupada constantemente na tarefa, mas, quando lhe for necessário, empreender diferentes atividades, né? Isso é interessante porque, modernamente, a partir da experiência japonesa, do sistema Toyota de produção, o que se fala hoje em relação a isso? Qual é o nome que se tem para isso Daniele, tu que estudou administração, como é que a gente discute hoje isso em relação ao sistema produtivo, né? Ou seja, não é mais aquele cara que fica exclusivamente naquela tarefa, mas há uma rotação, né, de funções. Professor, nome específico eu também não vou me lembrar, não. Mas hoje em dia todos, assim, sempre foi assim, todo mundo tem que saber um pouco de tudo, mas tem sempre um foco, né? Não, mas existe uma política que vem lá do sistema Toyota de produção. Henry Ford, acho que é Henry Ford. Não, Henry Ford ainda estava numa ideia mais daquela divisão do trabalho do Taylor, né? Sim. No sistema Toyota de produção, eles começam a trabalhar com a ideia de rotação de funções, né? Então, quem estava numa célula de produção, responsável por a parte de tinturaria, ele passa um tempo, ele vai fazer uma outra atividade, né, que é próxima àquela, mas que é uma outra atividade. Então, e a ideia de preparar trabalhadores que sejam multifuncionais, né, que possam ocupar. É claro que isso tem um limite, evidentemente, né, porque senão isso vai comprometer a eficiência, né? Então, mas essa ideia de que que é uma coisa que o Marshall coloca, né? Que a produção não, que cada pessoa, cada trabalhador não fique constantemente, né, limitado àquela tarefa, mas também possa empreender outras atividades, né? Que é uma coisa que hoje tem sido muito mais, digamos, com toda essa área de gestão da produção, etc., isso está muito mais disseminado, né? E até... Bom, aqui ele volta também a falar, quer dizer, nesses capítulos ele fala também da questão do conhecimento tácito, né? Então ele vai até usar aqui a mente de um comerciante, de um jurista, de um médico, de um homem de ciências, se torna paulatinamente aparelhada com certa massa de conhecimentos e faculdade de intuição, né? E que um pensador não poderia obter senão por uma contínua aplicação dos melhores esforços por muitos anos numa classe de questões mais ou menos limitada.
Então, esse é o ponto também da questão do conhecimento tácito, porque, veja bem, não está se falando aqui de uma faculdade como, enfim, como um curso superior, ou de um mestrado, de um doutorado, não. O que está se falando aqui é uma contínua aplicação dos melhores esforços por muitos anos, né? Então, esse é um outro componente bastante importante, que é a necessidade de uma atividade prática, teórica e prática no sentido de saber fazer, né? Que vai, quer dizer, óbvio, tem que ter uma base teórica para isso, né? Senão, mas depois essas teorias vão ficando, digamos, elas vão se refinando, vão se combinando com intuição e com um conhecimento que não é o conhecimento que está nos livros, nem menos ainda na sala de aula, etc., mas que é um conhecimento que é obtido a partir dessa prática contínua, né? E uma prática que faz também uma reflexão sobre o que está fazendo, né? E isso é um componente-chave do conhecimento tácito, né? Tem um autor que fala que, por exemplo, uma pessoa só se torna especialista em alguma coisa de 10.000 horas de treinamento, né? Ou alguns outros que falam em 10 anos, né? Que só depois de 10 anos que a pessoa vai ter uma capacitação de fato, né? Um conhecimento mais aprofundado naquele tema. E isso é interessante, né? Porque contrasta com toda essa lógica imediatista, né, em relação ao processo de aprendizado, né? Não, mas nós temos que ter flexibilidade, então se adaptar e mudar toda hora. Bom, claro que tem que ter flexibilidade e capacidade de mudar em relação ao ambiente. Agora, o detalhe é que se produz uma falsa ideia, né, de especialização, de conhecimento, né, quando não tem quando não tem esse aprofundamento necessário, né, para aquela atividade. Agora, o ponto aqui também é que quando se fala de um profissional que tem curso superior, né, que até o que ele cita aqui, o jurista, o médico, o homem de ciência, também tem aquela questão de que são habilidades que têm uma portabilidade maior, né? Quer dizer, a habilidade de negociação, de comunicação, a habilidade de fazer operações complexas, planejamento, etc. Ela tem uma razoável portabilidade, né, entre setores diferentes, né? Agora, o ponto é que essas habilidades não tem atalho aqui, né? As pessoas acham muito que elas vão fazer atalhos, né? Como, por exemplo, sei lá, na disciplina aqui não precisa ler todo o texto, busca um resumo na internet e faz lá a partir do resumo. Seria buscar um atalho, né? Só que o resultado disso, do ponto de vista da formação, né? É muito diferente, né? Bom, um outro aspecto que ele coloca aqui tem a ver com a automação, né? Que os trabalhos mais repetitivos, eles estão mais sujeitos à automação, né? E
e que a máquina constantemente suplanta e torna desnecessária a habilidade puramente manual. Aqui ele cita até o Adam Smith, né? Que no começo da manufatura, claro, final do século XVIII, o Adam Smith, era a principal vantagem da divisão do trabalho, a divisão em tarefas de operações, diferentes operações manuais. Agora vocês devem lembrar que o próprio Adam Smith falava que os filósofos da produção, a expressão que ele usa, aqueles que ficariam observando atentamente os trabalhadores executarem tarefas manuais bem específicas, né? Que eles poderiam, a partir disso, desenvolver máquinas para substituir aquelas tarefas, né? Que, por exemplo, é mais fácil particionar a tarefa de um artesão na fabricação de um calçado e depois mecanizar, né? Quer dizer, a divisão do trabalho, ela favorece a mecanização, né? Porque ela torna mais fácil. Só estou lembrando isso porque o Adam Smith já tinha essa percepção, né? Não é algo que estava fora do radar dele, né? Bom, depois ele vai comentar aqui a responsabilidade de olhar para que cada máquina esteja em ordem, regular. Bom, aí ele vai entrar em questões mais específicas, né, das máquinas. E é muito interessante isso, porque vejam que é um economista falando de questões gerais da saúde, da população, do trabalho, das máquinas, da organização das empresas, né? É uma coisa hoje muito rara, né? Como disse o Beluso esses dias numa entrevista comentando, né? Vocês já ouviram o Paulo Guedes falar em indústria, né? Então são situações que tem esses economistas, né? Do mercado financeiro são muito mais limitados, né? Do ponto de vista do funcionamento da economia real, da produção, etc. Bom, eu queria aqui mostrar para vocês vamos ver se uns dados interessantes sobre automação. Onde é que ela ocorre mais, onde é que ela se verifica mais e onde... Vocês não devem estar enxergando, eu imagino, né? Então tem que tirar aqui. Agora estão enxergando? O PowerPoint? Sim. Tá. Aqui e direto ao ponto. Dentro dos robôs. Esse slide que eu queria mostrar aqui. Deixa eu... Bom, o que vocês observam aqui? Como é que ocorre, de 1960 a 2009, como é que ocorre essa distribuição por essa classificação do tipo de trabalho em relação a rotineiro, não rotineiro e manual, analítico, cognitivo e interpessoal, né? Vocês observam que em relação o aumento, né, desse tipo de tarefa, né, em percentis, aqui vai de 35% a 70%, na distribuição das tarefas de um modo geral. O que acontece
em relação ao trabalho rotineiro cognitivo. Ele tem um pequeno aumento ali de 1960 a 70, e depois ele começa a reduzir, né, paulatinamente, né? Então, por que isso? É o momento em que começam a surgir computadores, né, uma série de atividades que vão automatizando esse trabalho rotineiro cognitivo, né? Depois vocês observem que o trabalho rotineiro manual, ele tem um acréscimo até 1970, depois ele estabiliza e começa a se reduzir paulatinamente, né? O trabalho não rotineiro manual, digamos, a variação dele é menor, ou seja, ele tem uma queda a partir de 1970, mas ele pouco varia, né? Ele mantém uma relativa estabilidade. Quais são os tipos de tarefas, vamos dizer assim, né? Que não dá trabalho, são tarefas. Quais são as tarefas que crescem? São as não rotineiras, porque o que é rotineiro é mais fácil de ser automatizado, né? A automação, ela ataca primeiramente o quê? Ela automatiza aquilo que é rotineiro. Então, são trabalhos não rotineiros, e aí tem dois, o analítico e o interpessoal. Esses são os que crescem, né? Que é a pontilhada ali, aquela linha pontilhada e a linha azul, esse azul escuro, né? Então, isso é uma coisa que mostra que as tarefas, aqueles que se situam nas atividades profissionais com maior volume de tarefas não rotineiras, e aí, tanto analíticas quanto interpessoais, né, eles, digamos assim, são ocupações que estão menos ameaçadas, né, pela automação industrial, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que eu tenho aqui uma... eu queria mostrar para vocês a questão do... Tá, isso aqui que está interessante também, nessa pesquisa, que é o uso de habilidades de acordo com as práticas de trabalho. E aqui tem uma escala, né, que vai nunca, em certa medida... Professor, o senhor tem que trocar a tela. A gente está vendo só o PowerPoint. Não, mas é o PowerPoint que vocês estão vendo? Não, era o outro. Agora a gente está vendo. Ah, tá. É que eu não posso botar ele em modo de apresentação, então, que daí ele... Tá. Vocês estão vendo agora, né? Sim, senhor. Tá. Deixa eu só dar um... para não... Ok. Então, o uso de habilidades de acordo com as práticas de trabalho, né? Aí tem essa escala aqui, nunca usa, em certa medida, e usa intensamente, né? Depois aqui nunca, uma vez por mês, menos de uma vez por semana e pelo menos uma vez por semana. Bom, aí ele divide em 3 grupos. Em práticas de gestão, em instrução, em ensino ou treinamento de outras pessoas e flexibilidade do trabalho, sequência de tarefas, né? Então, a habilidade que tem uma maior taxa de uso, na verdade as 4, né? Mas então a gente observa o seguinte: solução de problemas, né? Solução de problemas
é algo que vai nessa escala de 1 a 5, né? Ela fica com o valor de 2, né? Depois tem habilidades numéricas, né? De cálculo, de quantitativo, né? Também é uma que tem uma intensidade maior no uso, né? Isso nós estamos falando de práticas laborais de alta performance. Não tinha comentado isso, né? Que é nesse grupo. Então, vocês podem ver que nesse grupo existe muito uso da capacidade de solução de problemas, né? Muito uso de habilidades de escrita, de habilidades de leitura e a parte quantitativa, né? E aqui a diferença, né, nas práticas gerenciais entre aqueles que tiveram treinamento e os que não tiveram treinamento, que é aquela, como vocês podem ver aqui, a do meio, né, tem diferença entre horas de trabalho flexíveis e não flexibilidade, entre quem teve e não teve treinamento, a diferença entre aqueles que tiveram e não tiveram bônus. Vocês podem ver que no caso da solução de problemas, né, a diferença entre os que tiveram e não tiveram treinamento foi a diferença maior, né? E na escrita também, e na leitura também. Bom, já na parte numérica, a diferença maior ocorreu entre os que tinham e os que não tinham a maior flexibilidade no trabalho. Depois, se vocês quiserem, eu acho que eu tenho esse relatório ainda, mas vocês também têm acesso pelo periódico SCAPS, mas se eu tiver ele, eu posso colocar lá colocar no Moodle, como mensagem lá do Moodle. Deixa eu ver aqui. Não, opa. Daí tem outros... Mas eu queria mostrar para vocês isso, foi uma apresentação que eu fiz, porque ela tem esses dados em relação a quais são as habilidades, né, mais valorizadas. Deixa eu ver agora aqui, deixa eu voltar para a nossa... Tá. Bom, depois, olha como o Marshall ainda é completo, né? Já finalizando aqui, o Marshall vai falar do preço da oferta da capacidade comercial, né? Poxa, o que é isso, né? O que seria preço da oferta da capacidade comercial? É como se dissesse o seguinte, o quanto custa empreender ou quanto custa desenvolver atividades empresariais, né? Bom, daí a primeira questão que ele coloca é o preço da oferta do capital, juros, né? Ou a gente poderia chamar o custo do dinheiro, né? O custo do crédito. O segundo aspecto desse preço da oferta da aptidão comercial são os ganhos líquidos da administração, né? Ou seja, são os ganhos que pode se obter, o lucro que pode se obter com essa atividade. E aí entra um aspecto muito importante que não está aqui, mas que é o custo de oportunidade, é o que sempre se fala. Bom, num país que a pessoa pode especular
Agora tá as taxas de juros estão mais baixas, mas elas já foram mais altas. Elas chegaram a ser mais altas do que o retorno sobre o capital, né? O retorno sobre o capital investido. Vamos dizer que ficasse a taxa de retorno do capital ficasse em torno de 7, 8% e a taxa de juros chegando a 10, 12%. Então, aí vem a questão dos ganhos líquidos, né, da administração. Se esses ganhos líquidos são baixos relativamente a outros tipos de investimento, isso desincentiva, né? E depois os ganhos brutos, né, o que ele chama de ganhos brutos de direção, ou seja, o quanto a organização, né, se coloca, o quanto ela pode obter de retorno, né, naquela atividade empresarial, naquela atividade econômica, um retorno bruto dessa atividade, né, em relação a outros tipos de investimento. Bom, é interessante de observar aqui que, na medida em que, se nós temos uma economia num país que incentiva pouco, ou melhor, em que o preço da oferta da capacidade comercial é alto, o que vai acontecer, né? A tendência é diminuir os investimentos empresariais de longo prazo, né? Então, os investimentos de curto prazo se sobrepõem a esses investimentos de longo prazo. Eu só queria chamar a atenção, não é um ponto assim em que ele detalha muito, não é longe de ser um ponto principal desses capítulos, mas isso aqui, aí vamos ver quem é que mata a charada. Isso aqui tem a ver com o quê? Hoje em dia, na nossa linguagem atual, o que a gente chamaria esse preço da oferta da capacidade comercial? Acredito que tem a ver com a taxa de juros hoje, né? Que acaba por ser mais baixa e também acaba também depreciando o câmbio, né? É um efeito colateral, mas em suma seria essa taxa de juros baixa. Então fica mais barato para o produtor adquirir em financiamento. Seria isso. E aqui estamos pensando no geral, né? Tanto produtor como empresário e tal. Agora, esse preço, taxa de juros, sem dúvida, é um componente, né? Mas também tem essa questão relacionada aos ganhos, né? Aos ganhos com aquela atividade, aos ganhos líquidos daquele que investe, né? Do investidor, aos ganhos da empresa como um todo, né? Os ganhos brutos de direção. Professor, a taxa de impostos baixa também contribuiria para esse tópico? Sim, os impostos são um outro aspecto que entra nesse preço da oferta modernamente, né? No ambiente de negócios, né? Que favorece. Mas aí também a gente precisa ver que tipo de imposto, né? O imposto que atrapalha é justamente o que a gente chama de imposto regressivo, né? O imposto que atrapalha a produção é o imposto sobre o consumo. Atrapalha, que eu digo, todo mundo paga imposto sobre o consumo, mas quando esse imposto é muito alto, né? Então é aquela história, né? Vai comprar um trator, 30%, 40% é imposto. O que é esse imposto? É um imposto sobre consumo. Aí, esse trator, se for
adquirido por um produtor de médio porte ou um de grande porte, eles vão pagar a mesma quantidade de imposto. Então, ele é um imposto que se chama regressivo, né? Esse imposto sobre o consumo. Qual é o problema? E aí, já que tu falou em imposto, só lembrando, né? Como é que os países desenvolvidos, de um modo geral, têm a sua carga tributária? O grosso da tributação é sobre patrimônio, lucro e ativos financeiros. E, em menor parte, o imposto sobre consumo. No caso brasileiro, isso se inverte. O grosso da nossa tributação é sobre o consumo, e aí é regressivo, porque independentemente de quanto se ganha, cada um vai comprar um carro, vai ter que pagar a mesma quantidade de imposto, né? Seja tenha o dobro da renda, ou, né? Vai pagar a mesma quantidade de imposto, um quilo de arroz, um quilo de feijão, enfim, todos pagamos a mesma quantidade de impostos. E aquele que tem a maior renda, né, ganhos financeiros, ganhos de correção monetária, ganhos de capital, etc., lucro, esse tem a menor quantidade de imposto, né? E veja que o imposto sobre consumo, ele não é só o consumo o consumo do consumidor. Parece meio redundante, mas eu quero dizer o seguinte: a compra de bens de capital, a compra de máquinas, equipamentos, né, para a produção, ela também está taxada, né? Então, é mais caro comprar as máquinas e equipamentos. Ou, às vezes, quando se tem que importar máquinas e equipamentos, tem um imposto de importação, que torna mais caro, né? E aí, bom, soma aquilo que o Jonathan falou, da depreciação cambial, né? Hoje mesmo estava vendo que o real é a moeda que mais se desvalorizou em 2020. Ele perdeu 37% do valor, né? E claro que isso, né, afeta a questão das importações. Um real muito valorizado também não é bom, mas, né, nem nenhum extremo nem outro. Então esse é um ponto, digamos assim, que se a gente pensar no caso brasileiro, a nossa estrutura tributária ela não é positiva para a atividade empresarial, porque tem um imposto grande no consumo, seja de consumo de, vamos dizer, tem um imposto grande tanto do lado da demanda, daquele que compra, né, quanto do lado da oferta, né? E então esse é um aspecto que, digamos assim, dificulta Mas veja bem que não é um problema de impostos em geral, é um problema da estrutura da carga tributária, né? O paraíso dos ricos, um dos paraísos, não é o único, mas um dos paraísos dos ricos é o Brasil. Porque se qualquer um deles tivesse que morar nos Estados Unidos, para falar de um exemplo de uma economia também mais liberal, de mercado e tal, nem vamos entrar na questão da Europa, do Japão, porque tem uma tradição ali diferente, né? Tradição de bem-estar social que é diferente dos Estados Unidos. Vamos falar dos Estados Unidos. O imposto de renda de um sujeito que ganha 2, 3 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos fica em torno de 4%. O imposto de herança nos Estados Unidos é em torno de 17%. O imposto de herança aqui dependendo do estado,
entre 3%, no máximo 7%. Então, de fato, aqui é o paraíso. Para quem é rico, é o paraíso, porque em termos proporcionais é onde o rico menos paga imposto. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando se fala da questão do imposto. Que tipo de imposto? Não? Aí vai ver, no geral, como percentual do PIB, o imposto no Brasil ele tem uma carga que é semelhante aos países desenvolvidos, em torno de 30%. Agora, o problema, e as pessoas se revoltam, e com razão, são dois, né? Primeiro, é que esse imposto é regressivo. Ele incide pesadamente na classe média, e eu digo classe média porque é a classe média que tem mais condições de comprar bens de consumo duráveis, como você sabe, o automóvel, o computador, uma série de coisas que, né, eletrodomésticos, etc., né? Então, ele é regressivo. Esse é um lado, né, que revolta as pessoas, com razão. Né? E, claro, como as pessoas não fazem análise do que é regressivo e o que é progressivo, elas acham que é um imposto genericamente. Né? Então tem que diminuir o imposto de um modo geral. Não, tem que cobrar imposto de quem tem obrigação de pagar imposto, praticamente não paga imposto. Por exemplo, vocês sabiam que todo mundo aqui, uma boa parte deve ter carro. Daí todos vocês têm que pagar o IPVA, né? Não tem como escapar disso. Bom, helicóptero no Brasil não paga IPVA. Jato comercial não paga IPVA. Iate no Brasil não paga IPVA. Agora, o sujeito que está lá com o seu Fiat Palio, ou o seu Ford Ka, ele tem que pagar o IPVA. Né? Então, quer dizer, isso é um exemplo típico de um absurdo tributário, né? Outra coisa é a questão do... Voltando um aspecto da revolta, e principalmente uma Professor, revolta... desculpa te cortar, mas nos Estados Unidos, Europa, esses outros países, jatos, helicópteros, veículos para pessoas com maior poder econômico aquisitivo, eles pagam o equivalente ao IPVA nosso? Claro, é tributado. Assim. Isso é uma coisa, uma excrescência aqui do Brasil. Outros países podem ter isso, eu não sei, o que eu digo assim, mas esses bens de luxo são tributados, né? Então, tem o equivalente, né, ao que seria a manutenção da licença e tal, né? Outra coisa é que eu ia dizer, a questão da revolta, e aí especialmente da classe média, que é compreensível, né? E por isso, bom, né, o clima também de muita insatisfação, né? É que a classe média paga muito imposto, né, em termos, por exemplo, se o rico paga 0 de imposto dos seus rendimentos de ações e bens e como é que chama, remuneração, né, de capital, de ações, etc., a classe média paga, se ela ganhar 10 mil por mês, ela vai pagar ali na faixa dos 25% de imposto de renda. Depois, a classe média, além disso, ela, digamos, o pobre, que é a grande massa da população, ele utiliza o Sistema Único de Saúde, utiliza as escolas públicas, né? A classe média paga muito mais imposto do que o rico, mas muito, muito, muito mais em termos proporcionais.
quando deveria ser o contrário, né? O mais rico deveria pagar um percentual bem mais alto de imposto do que o sujeito da classe média. Ela paga, então, muito imposto de renda em relação aos ricos. Ela paga imposto de consumo, também pesado, aí é para todo mundo, mas aí, obviamente, em termos proporcionais, o rico pagar imposto sobre o consumo é nada perto da classe média, pagar um imposto sobre o consumo e mais ainda do pobre, né? E ela tem que pagar plano de saúde, né? Ela paga escola particular. Não bastasse a escola particular por problemas educacionais de má, né? Ela ainda tem que pagar curso de língua para os seus filhos. E aí a gente começa a pensar, né, que coisa interessante. Quando se vai num país, dois lugares que eu morei e que isso é completamente diferente. Por exemplo, no Canadá. O Canadá tem um sistema público de saúde, todo mundo utiliza, e, portanto, a classe média canadense ela não tem que pagar educação privada, porque as escolas são públicas e tem escolas privadas, mas isso é uma coisa muito, né? Não tem nenhuma necessidade de colocar o filho numa escola privada, porque vai ter mais qualidade que a pública, de jeito nenhum. E eles têm acesso à saúde, né? Por um sistema público, né? Universal de saúde. Então, são dois gastos que a classe média canadense, que é a maioria da população, não tem, faz uma enorme diferença, né, nesses dois gastos. E fora uma outra coisa, a tributação lá é uma tributação progressiva, ou seja, os ricos são mais tributados. Então, o percentual, é claro que a classe média ela paga muito imposto, mas ela paga muito imposto, ela tem a devolução desse imposto, e em termos proporcionais em relação ao rico, ela paga menos imposto, né? E aí a gente começa a entender. Daí a questão, por exemplo, o outro exemplo que eu ia dar poderia ser Bélgica, Holanda, mas né, na Alemanha, que é o seguinte: ninguém precisa pagar um curso extra de inglês ou um curso para aprender uma língua, uma terceira ou quarta língua adicional. Não há necessidade de pagar isso, né? Isso é dado, a escola fornece isso. Então, aí começa a se ver, bom, não precisa pagar a escola, porque é gratuita, não precisa pagar a universidade, porque é gratuita, tem um sistema de saúde que, claro, é contributivo, né? Mas é um sistema de saúde que todos têm acesso, né? Não é, tudo tem problemas, às vezes tem, né, coisas que demandam, e aí leva mais tempo, né, para fazer uma operação, alguma coisa, mas todos têm acesso. E proporcionalmente a classe média na Alemanha também vai pagar muito menos imposto do que os ricos. Agora, pensem no caso nosso aqui. É bastante compreensível a revolta, né? Claro que o pessoal se revolta, mas às vezes não entende muito bem o mecanismo, que o mecanismo não é o imposto genericamente é alto. Não, o problema aqui não é esse. O problema é que a alocação dos tributos é regressiva. Regressiva quer dizer, ela ajuda o rico em detrimento da classe média e do pobre. E ajuda o especulador em detrimento do empresário que quer investir, né? Porque o empresário que quer investir, ele tem que, né, pagar muito imposto
imposto imposto de importação para as máquinas, imposto, né? Então é esse o ponto. Desviamos um pouco do assunto, mas eu acho que tem a ver com essa questão do ambiente, né, favorável ou não para o preço da oferta ou da capacidade comercial. Algum comentário geral do Marshall? Professor, tem sobre a questão da mecanização. Tá. Uhum. Então, é só um exemplo. Porque, por exemplo, o que você não mede, você não controla, né? E não aprende com isso. Então, por exemplo, o caso de uma fazenda na Bahia, que eles tinham um problema com excesso de combustível nas máquinas que pulverizavam. E aí, Uhum. então, decidiram monitorar isso. E aí viram que tinham muito gasto, porque, por exemplo, às vezes demandavam uma máquina que estava no talhão lá no canto da fazenda, sendo que tinha uma que estava no talhão do lado. Então, Uhum. né, com esse monitoramento, eles conseguiram gerenciar melhor. E até o dono lá falou: "Ó, agora a gente está monitorando vocês, né, para os operadores, então acabou sendo mais produtivo." Uhum. Então, essa questão da automação também que gera esse aumento de produtividade e não necessariamente com aumento de custo, né? O cara teve que colocar ali um Wi-Fi rural com extensão maior para a questão do IoT lá, né? Para poder se Uhum. comunicar a máquina com os monitoramentos e tal, e traçar melhor esse plano de pulverização. Porque além dessa questão, tem que ter horários específicos para aplicar o defensivo por causa do horário, não pode ser num período muito quente e tal, então uma série de coisas. Então isso acabou trazendo ali também um aumento nessa produtividade, e esse é o exemplo assim, que eu queria citar. Uhum. Bem legal esse teu exemplo, porque, de fato, uma das discussões agora é a internet das coisas da manufatura, né? E também no meio rural, né? E às vezes é uma coisa simples, né? Um sisteminha simples de cálculo de rota, de horário, etc., mas que faz toda a diferença, né? Em termos de... eu acho que quando se fala em automação hoje, né, está cada vez mais difícil separar a automação da internet das coisas, né? IoT, né? Bom, mais algum comentário? Com o que tu trabalha, Jonathan? Não, então, eu sou formado em sistemas de informação, então eu trabalho na parte de Esse é engenharia o de teu software. segundo curso. Isso. Legal, engenharia de software. Ótimo. E tu tá trabalhando na área. Isso, agora deu uma parada, né? Resolvi me dedicar a esse curso, mas sim, eu tenho uma experiência de 6 anos na área. Uhum. Muito bom. E a Daniele trabalha com o quê, né? Professor, eu sou servidora no TST. Tu é servidora ou tu é colaboradora? Não. Colaboradora, podemos dizer então assim, né? Tá bom. Eu trabalho na área financeira lá, na coordenadoria Aham, de orçamentos, então é uma coisa bem específica mesmo. sim. Bom, ficou claro para vocês as contribuições aqui? Claro, evidentemente, como eu sempre digo, isso aqui é só para estimular ainda mais a leitura e tentar dar uma organizada, né? Eu acho que a gente deve aproveitar também esse espaço para debater mais, né? Eu gosto das intervenções do Jonathan, são muito boas, precisas e contribuem, mas é isso, eu acho que tem que ter mais debate, né, para tornar esse espaço aqui, que é o espaço que a gente tem para interagir, né? Então,
Algum comentário adicional? Então, eu vou fazer assim, eu vou passar esse arquivo, vou salvar ele em PDF, tá? Esse daqui a gente discutiu hoje, vou mandar pelo Moodle. E, bom, como ninguém se manifestou sobre aquele estudo lá das habilidades, então eu não vou postar lá, a não ser que alguém se interesse por aquilo. Talvez aquilo fosse interessante, alguma coisa mais do meio Se bem que aquilo é geral, né? Tem muita coisa ali que pode se pensar também no caso do meio rural, né? Do meio rural, não. Meio rural. Do agronegócio. Deixa eu cessar aqui a gravação. Tá. Acho que agora. Ué. Onde é que faz aqui? Ah, tá aqui.